Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nós estamos tratando da Gênese segundo o Espiritismo. Hoje iniciamos o estudo do capítulo 5, que trata dos antigos e modernos sistemas do mundo, ou seja, dos antigos e modernos sistemas que trataram da formação do mundo e trataram da formação do planeta Terra. Item 1. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam, ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação. Apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram, naturalmente, que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissessem, então, que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a terra se mexa. Então, qual que é o primeiro ponto de observação aqui que a gente precisa compreender, né? Quando nós estamos sem a ciência desenvolvida ainda, sem os conhecimentos científicos muito avançados e sem os equipamentos que nós temos hoje, então nós estamos falando aqui de uma época em que não existe microscópio, nem telescópio, nem nada parecido com o que a gente entende hoje por análises físicas, químicas, esse tipo de coisa ainda era incipiente. E é preciso estabelecer a resposta para aquelas duas perguntas que a gente vem se fazendo há milhões de anos, né? Milhares de anos. De onde nós viemos e para onde nós vamos, como é que tudo ao nosso redor começou e como é que tudo ao nosso redor termina. Se é que termina, continua ou não continua. Esse questionamento íntimo, ele, como a gente viu nos capítulos anteriores, ele está presente no homem em todas as eras e em todas as situações. E na busca dessa resposta, é natural que a mente, ela tente organizar uma resposta baseado naquilo que a gente tem de observação. Então, sem telescópios, sem microscópios, sem muita ciência desenvolvida, o homem se baseia naquilo que ele está vendo, né, com os olhos do corpo e naquilo que ele está sentindo com o tato. Então ele está limitado, a sua percepção ali está limitada à capacidade dos 5 sentidos. Ele não escuta além do que a audição é capaz de escutar, ele não vê além do que a visão é capaz de ver,
né? Ele não sente além do que o tato é capaz de sentir. Então, ele, baseado no que ele está vendo, sentindo, ouvindo, ele estabelece uma teoria, né? Então, observando o Sol andando, caminhando sobre a sua cabeça ali no céu, a conclusão é de que quem está mexendo é o Sol, não a Terra. Não sentindo a Terra mexendo-se sobre os seus pés, quem está mexendo é o Sol, não é a Terra. Quem está em movimento é o Sol. A Terra está paradinha porque eu não estou vendo ela se mexer, eu não estou sentindo ela se mexendo. Então é esse conceito, né, o conceito baseado única e exclusivamente na observação dos 5 sentidos, é que faz com que todos esses erros sejam cometidos logo ao princípio, né? E não tem como contestar, né? Qualquer pessoa que apresente uma teoria diferente dessa, como é que ela vai provar se tudo que ela tem para provar são os 5 sentidos, né? Então esse é o primeiro aspecto. Item 2. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra, como, ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola. Os seres, em tal caso, somente do ponto mais elevado, poderiam manter-se e, supondo-a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda menos possível houvera parecido isso com o movimento de rotação, quando mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei de gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendermos de que os homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado. Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal, daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-se-lhe os limites, a espessura, o interior, a face interior, o que lhe ficava por baixo. Então, o que a gente precisa compreender, né? Primeiro que uma viagem longa ali, de alguns dias, não dava para você perceber essa esfericidade da Terra. Você não conseguia perceber essa coisa assim arredondada que a Terra tem, né? Essa coisa de esfera. Como a gente é muito pequeno em relação ao globo, para nós, o que a gente está percebendo ali com os 5 sentidos é um lugar plano, né? As planícies e as montanhas, é isso que nós estamos vendo. Nós não estamos vendo esse raio, essa curvatura que a Terra tem. Não tem como perceber isso. As nossas viagens são muito curtas, né? E quando você cogita a possibilidade de que seja redonda, né? Vem a pergunta, bom, mas então eu tô de cabeça para cima, porque você se sente de cabeça para cima, né? E a Terra sendo redonda e sendo habitada em toda a sua superfície, era esse o questionamento que o homem daquela época se fazia. Como é que os que estão de cabeça para baixo estão de cabeça para baixo e tá tudo bem e não tá acontecendo nada? De novo, nós não temos nem a lei da gravidade, nós não conseguimos nem imaginar como é que funciona essa questão da gravidade, como é que funciona essa questão da força gravitacional nos puxando para o centro do planeta. A outra coisa é que tudo que a gente consegue ver e analisar é a superfície terrestre. Então a gente vê os rios, a gente vê os pássaros voando, a gente vê as árvores, é isso que a gente está vendo e sentindo e percebendo. A gente não tem noção das camadas da Terra, de como são as placas tectônicas, não tem nenhum desse conhecimento desenvolvido. Então não tem como você convencer uma pessoa que está pisando em solo que para ela
tá reto, tá plano, tá contínuo, de que a Terra é redonda. Por isso, a primeira ideia que se tem é de que é uma planície, né? É tudo plano, eu tô olhando, tô vendo, tá até onde o meu olho alcança tá plano, então não tem nada redondo aqui não. Tudo aqui é plano. É essa a questão. Ainda à época em que Kardec está aqui escrevendo sobre essas origens, você ainda tem pessoas que mal acreditam nesse tipo de coisa porque a ciência está começando a comprovar. Né? Há muito pouco tempo é que se tem ali teorias de que a Terra seria redonda, né? Você tem ali há pouco tempo essa travessia, vamos colocar assim, do planeta indo de um lado para o outro, né? Então você tem ali há pouco tempo a descoberta das Américas, mas você não foi muito além. Você tem há pouco tempo a ida até as Índias, mas também você não foi muito além. E você não completa o giro, né? Você não continua o giro. Então quem foi na direção das Américas foi até as Américas e parou. Né? E quem tentou ir até as Índias, indo naquela direção, não conseguiu dar a volta completa. Né? A volta se dava ali pelo Cabo da Boa Esperança, pelo sul da África, né? Então era por ali que se ia, né? Então não se tem ali essa travessia completa, feita, resolvida, né? E é exatamente por conta disso que você não tem como ficar contestando ou como ficar provando que a Terra é redonda. Ainda falta muito desenvolvimento da ciência nesse período para discutir de qualquer outra forma. Se você apontasse que a Terra era redonda, você estaria fora do senso comum, e estando fora do senso comum, você seria taxado como louco. Esse é o quadro aí inicial dessas teorias de como a Terra era, né? Como seria a superfície da Terra. Quiçá pensar em como é que ela começou. Então, vamos devagar aqui. Item 3. Por se mostrar sobre forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóboda real, cujos bordos inferiores repousavam na terra e lhe marcavam os confins. Vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóboda era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus e do grego erma, ermatus, firme sustentáculo, suporte, ponto de apoio. Então, observa aqui nesse item 3, né, que a crença dessa época ainda incipiente de só observação pelos sentidos, você olha para cima, né, e o que é que você vê? Você vê o céu, né? Você vê o céu e você vê como? Você vê as estrelas ali naquela posição sempre, né? Portanto, a concepção é de que aquilo era como se fosse uma cobertura, uma cúpula, algo que estivesse ali como uma tampa de uma bandeja, algo assim, né? Então aquele céu era firme, fixo, né? Ali ficavam as coisas, vamos chamar assim, do jeito que ele estava vendo, enxergando e percebendo. Ele não conseguia conceber o infinito, conceber o espaço do universo e que aquelas coisinhas brilhando no céu, que eram as estrelas, na verdade eram sóis e constelações. Nada disso está feito, nada disso está desenvolvido em matéria de ciência e nem tem como observar além dos olhos. Então,
para ele aquilo é firme, é fixo, é consistente, por isso ele denomina de firmamento, né? E essa crença no significado de firme, de constante, ela permanece por muito tempo, até que os aparelhos científicos, as teorias científicas e as capacidades desses aparelhos são aprimoradas para que a gente consiga ver e entender, compreender e estudar além do que os nossos olhos e do que os nossos sentidos são capazes de perceber. Sigamos na leitura. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos, de volumes diversos, engastados na abóboda como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície e, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tal como as que se veem no interior de certas cúpulas pintadas de azul, figurando a do céu. Se bem hoje sejam outras as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação, a abóboda estrelada sob a cúpula do céu. Então vejam, essa capacidade de observação limitada à vista do ser humano, ela dá essa ilusão de ótica de que o céu ele está a uma distância fixa da Terra, né? E em função disso, né, em função dessa distância fixa, você tem as estrelas ali como se fossem o quê? As luminárias, as luzes que você tem como comparação, né? As luzes ali da sua casa, do teto da sua casa, do seu habitat, né? De como você faz para iluminar todo o ambiente. Então, para eles, para os homens daquela época, né, talvez fôssemos até nós mesmos em encarnações anteriores, a nossa compreensão ia até ali, era só até aquilo que a gente conseguia compreender, conseguia conceber. Então, era isso que a gente conseguia fazer de entendimento baseado naquilo que a gente tinha de capacidade de enxergar e de estudar. Então a nossa observação estava limitada aos nossos olhos, a gente estabelecia as teorias que mais pareciam ou davam sentido àquilo que a gente estava observando e, consequentemente, elas tinham muitas falhas. Continuemos. Item 5. Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, donde ninguém havia subir. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóboda sólida, capaz de os sustentar. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóboda, caíam em chuva e, conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial ou diluviana. Então vejam, mesmo esse conceito tão simples para nós nos dias de hoje, né, de que a água evapora, forma as nuvens e depois, por condensação e esfriamento, essas nuvens se transformam em gotas e caem no formato de chuva, isso não existia nessa época. Isso que a gente aceita com tanta facilidade não era nem concebível, as pessoas nem conseguiam imaginar que isso pudesse acontecer. Então qual que era o contexto? O contexto é que você tinha águas que ficavam na abóboda, ou seja, fixadas naquele céu que eu estou vendo, onde eu estou vendo as estrelas, onde eu estou vendo o sol e essa coisa toda. Então as nuvens, elas estavam fixadas lá em cima, elas formavam o quê? As águas superiores. E essas águas superiores, elas
circulavam nesse pseudo-céu fixo que estava lá em cima, e circulando nesse céu lá em cima, de vez em quando encontrava aqui ou acolá uma rachadura por onde elas caíam. Quando elas caíam, formavam as chuvas, e essas chuvas formavam então as águas inferiores, que eram aquelas que estavam aqui no planeta. Vejam que tudo isso era aceito e todo mundo concordava, porque dentro do contexto da observação tinha lógica, né? Hoje, você ouvindo esse tipo de teoria, você tem a sensação de, gente, como é que a gente aceitava umas coisas dessa? Pois para que as pessoas consigam compreender que criticar ou falar a respeito, por exemplo, da Gênese de Moisés, que nós estamos bem longe disso aqui nesse período que ele está se referindo, não há como contestar, não há como discutir a Gênese do jeito que Moisés a expõe, a coloca e a interpreta. Então a gente precisa entender isso. Moisés é lá quase, sei lá, 6.000 anos atrás, né? Ou coisa parecida, né? Então a gente não tem esse conhecimento que nós temos hoje e essa capacidade que a gente tem hoje. Então a gente precisa compreender por que é que as coisas foram feitas e ditas a partir daquilo que o organismo humano era capaz de observar e com as limitações da vista humana. Sigamos na leitura. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse esta quem a Terra, considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu destinados a recrear a vista dos habitantes da Terra. Então, observa que, do nosso ponto de vista de observador aqui do planeta Terra, a estrela ela é um pontinho no céu. Ela é uma coisinha muito pequenininha comparado ao que está embaixo dos meus pés da Terra, né? Elas estão girando, caminhando ali no céu, e esse céu nada mais é do que uma abóboda, uma cobertura, uma coisa que está cobrindo quem? Cobrindo a Terra, que é onde eu estou, que é o que eu estou vendo. Então esse erro de visualização, né, essa dificuldade que a gente tem de compreender exatamente o que estava acontecendo nessa época em que a ciência ainda não está desenvolvida e em que a nossa capacidade de observação ainda está limitada, faz com que tanto a gente pense que nós somos o centro do universo, né? Que a Terra desse tamanhão todo comparado com um pontinho brilhante lá no céu, nós que somos mais importantes, aquele pontinho brilhante lá no céu é mais importante do que nós. Não tem como pensar de outro jeito, né? Paralelamente a isso, então, a nossa vamos chamar assim, imperfeição moral, porque a gente ainda carregava e carrega até hoje o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então, me considerar o centro do universo me dá a mim um status de importância em relação ao universo muito maior do que me considerar habitando num grão de areia, ou talvez nem isso, num cisco no meio de toda a criação do universo, que é como a gente consegue ver o tamanho da Terra relativamente ao tamanho do universo hoje, né? Então, essa concepção de que nós éramos a coisa mais importante, ela ainda perdura até hoje. Aliás, ela é a base
do nosso egoísmo, ela é a base do nosso orgulho, é a base dessa vaidade louca que a gente tem de achar que nós somos o melhor biscoito do pacote, que a gente é a coisa mais importante que existe no universo e que todo o universo foi criado não em função da humanidade que a gente faz parte, dessa humanidade universal que está em todos os pontos do universo, mas em função do planeta Terra e da humanidade do planeta Terra. Para nós, a gente, se você olhar até a nossa ficção, né, quem está fora do planeta Terra quer invadir o planeta Terra, quer habitar o planeta Terra, quer vir para o planeta Terra como se aqui fosse a maravilha do universo e que todo mundo, e é só aqui que tem riqueza, é só aqui que tem inteligência, é só aqui que tem tudo. Isso é fruto de um egoísmo e de uma vaidade, de um orgulho absurdo, né? E é por isso que tem muita gente que defende isso até hoje, né? Porque se aceitar pequeno em relação a outras civilizações e a outros planetas que existem no universo, se aceitar pequeno, aceitar o nosso sistema solar como um dos menores sistemas solares da Via Láctea, aceitar que a gente é menos do que um pingo, como sistema solar a gente é menos do que o pingo, mesmo menos do que uma gota nessa vastidão que é a Via Láctea, nos coloca numa sensação de inferioridade e de falta de importância que ainda magoa demais a nossa vaidade. E é por isso que a gente ainda insiste nesses conceitos que já fazem mais de anos aí que a gente sabe que está errado, mas a gente continua insistindo neles, né? Eu vou parando por aqui por conta do nosso tempo, mas a gente continua no próximo episódio com outras... com mais leitura e mais entendimento desse período aí em que a gente ainda é muito cego e muito pequena, muito pouco abrangente a nossa compreensão de como o universo funciona. Hoje ainda é assim, a gente tem muito pouco conhecimento de como o universo funciona, mas a gente já sabe pelo menos do tamanico que a gente é em relação ao tamanho do universo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.